Fala galera, beleza? Estamos gravando mais um vídeo aqui para o Vida de QA e hoje vamos entrevistar o nosso amigo Vinícius Pessoni. Eu ia falar Passoni, mas é Pessoni. Acho que tu deve sofrer bastante com essa confusão de nome aí. Olá, gente. Sempre tem, né, Anderson? Assim, na verdade, igual eu te falei, meu nome Vinícius é o menos usado. O pessoal sempre me chama de Pessoni, Personha, Passione, Piranha. Então, assim, Eu lembro que no dia daquele bate-papo que a gente teve lá ao vivo, eu chamei de Passoni. Aí o é, pessoal, nossa, quando é Passoni, não é Pessoni? Eu falei, calma. Deixa eu ler de novo o nome. tá de Ah, boa. Peçanha, nossa, é, Persone usa muito, muito com Persone, sabe? Demais. Personi. Persone, Se tranquilo. apresenta aí, Vinícius. Fala um pouquinho de você aí. Vamos lá, então. Olá, gente. Eu sou o Vinícius Pessoni, né? Tô até brincando com o nome aqui, porque na verdade o pessoal não usa o Vinícius. No Brasil, eu sou muito conhecido como Pessoni, né? Ou aqui fora é Vini, porque o povo não consegue pronunciar nem o Pessoni nem o Vinícius. Sai um Vinícius, um Vinícius. E aí eu desisti. E aí agora é Vini mesmo, que facilita a vida. Mas no Brasil é Pessoni ou professor Pessoni, né? Então, eu tive experiência no Brasil com diversas áreas. Eu comecei minha carreira programando em PHP. Quem ainda programa em PHP, comenta aí Meu embaixo. Eu Deus. programo em PHP. Comecei programando em PHP. Na época era estagiário. E aí eu continuei minha carreira como QA, né? Quality Assurance Tester na época. Liderei uma equipe por 5 anos, fiz projeto, desenvolvi processo de teste para diversas empresas em Goiânia dentro desse projeto. Começou com 5, hoje tem mais de 10. E aí depois eu fiz mestrado, e aí eu dediquei um tempo para dar aula como professor universitário, então dava aula na Universidade Federal de Goiás e na Centro Universitário Alfa, até eu decidi mudar de país, que foi quando eu decidi mudar para a Inglaterra. Então eu mudei para a Inglaterra em dezembro de 2017. E aí quando eu mudei aqui para a Inglaterra, eu voltei a atuar com Quality Assurance, né, com Software Automation Engineer ou Software Engineering Test. Que no fim das contas é um teste que automatiza as coisas, né, gente? A gente também, como teste, tem um monte de nome, mas é a pessoa que testa os aplicativos, né, e desenvolve códigos para testar essas aplicações. Então é com isso que eu atuo aqui na Inglaterra. E aí o pessoal pergunta, pessoal, por que você largou de ser professor? Na verdade, eu nunca deixei de ser professor, gente. Mesmo que eu tenha mudado para cá e não atuar diretamente como professor aqui na Inglaterra, eu ainda tenho meu programa de mentoria, eu ainda, né, tenho meus cursos, ainda faço mentoria individual, enfim, sempre estou envolvido de alguma forma para ajudar outras pessoas a se desenvolverem. Até o motivo de eu ter meu canal no YouTube, no Instagram, para produzir conteúdo em português de forma gratuita para ajudar outras pessoas a desenvolverem. Então a gente nunca larga de ser professor, sabe? A gente só muda um pouquinho a carinha de como é que a gente faz, sabe? E aí tô aqui desde 2017 e aqui eu atuei em Londres, né, numa startup, e atualmente eu tô liderando uma equipe de teste na American Express. E esse é um pouquinho, assim, da minha história, mas dá para entender um pouco, assim, da loucura que é e também Não, da, legal. da diversidade, né? Da diversidade disso. Legal. Você falou que você dava aula aqui no Brasil, você tinha uma carreira bem estruturada aqui no nosso país. Foram as motivações de você sair do país que não está vivendo em outro lugar? Bacana. Eu acho que essa decisão, Anderson, nunca é uma decisão fácil, né? Eu sempre tive o sonho, assim, desde criança, de morar fora. E sabe aquele negócio de você ver livro de história e ver Grécia, Roma, enfim, sempre fui fascinado pela Europa. Muita gente adora os Estados Unidos ou outros países. Meu coração foi sempre da Europa, sabe? Não sei se um pouco pela herança da parte italiana, sabe? Porque a família do meu pai tem descendência italiana. Então, assim, meu avô já nasceu no Brasil, mas para trás dele vieram da Itália, né? Então sempre batia aquele negócio, poxa, que vontade de morar nesses outros lugares, sabe? Mas como eu vim de uma família muito humilde, então é aquele negócio, tenho vontade, mas assim, sabe aquele sonho super distante, assim? Mas nunca passou esse sonho, então sempre tive vontade, sempre tive esse sonho e nunca foi passando. Conforme os anos, meu pai se mudou aqui para Inglaterra quando eu tinha 14 anos, e aí eu fiquei no Brasil e tal, depois ele voltou e buscou minha mãe, e aí, assim que eles mudaram de verdade pra cá, todo mundo, os dois, né? Ficou eu e meu irmão no Brasil, e aí eu tinha acabado de entrar na Universidade Federal de Goiás com ciência da computação, e era um grande sonho também de fazer ciência da computação na UFG. E eu também estudei pra caramba pra passar, sabe? E aí era aquele negócio, cara, depois eu vou fazer, sabe? Depois eu mudo, depois que eu formar eu mudo.
É assim que eu formei, tive a oportunidade de ser líder de equipe, né? De começar a equipe, aí depois mestrado, depois professor universitário. Então, nunca era a hora certa, sabe? E até que em algum momento da minha carreira isso se alinhou. E aí eu falei, cara, agora é a hora certa. Isso foi em 2017. Mas a motivação maior, assim, era sempre o sonho, a vontade, o desejo de conhecer outras culturas, né? De crescer, de desenvolver, de melhorar meu inglês e de conviver com pessoas de diversos países, que é uma coisa que a gente tem muito aqui fora, né? Quando eu vim aqui fora passear a primeira vez em 2013, eu fiquei fascinado, assim, sabe? Até então é uma vida inteira tendo vontade, e aí nunca tinha saído, né? Como eu disse pra você, era uma família muito humilde, então eu fui conseguir passear mesmo fora a primeira vez em 2013. Já era bem adulto já, e assim, já tinha formado, já tinha a estabilidade na minha carreira. E aí fiquei fascinado, e aí só fui mudar de fato em 2017. Então, entre a primeira vez, de fato, pisar fora do país e de fato decidir, foram tipo 4 anos, né? Então, assim, esse é o sonho, e aí a vontade de conhecer outras coisas, e também de poder viver experiências diferentes, sabe? Eu tinha uma carreira brilhante no Brasil, obviamente, o pessoal achava que eu era meio doido até largar essa carreira de professor em 2 universidades, né? Eu tinha o quê? 29, né? Sim. Então, assim, primeira vez que eu dei aula na universidade, eu tinha 27 anos. Então, era uma carreira bem respeitada, mas eu não arrependo. Adoro dar aula, amo ajudar as pessoas a desenvolverem, como eu te disse. Mas foi uma decisão muito legal, assim. E é uma decisão muito rica, sabe? Eu sou muito feliz com essa decisão. E eu gosto de incentivar as Ah, pessoas que têm o sonho de realmente ir atrás, sabe? legal. Seus pais, você falou que seus pais moram na Inglaterra, mas quando você decidiu ir embora do país, você chegou a pensar em outros países, sei lá, Portugal ou a própria Itália, não sei. Então, Anderson, eu gosto muito da Itália, adoro, tipo assim, eu morei umas semanas lá, para parte da cidadania e tal, então eu fiquei um tempo lá. Gosto muito também de outros países aqui da Europa, mas eu acho que por essa questão da família estar aqui, sabe? Então, acho que facilita um pouco, Sim, por legal. ter alguém a mais além de você, né? E também pela questão de ajuste, né? Então, facilitou um pouco a minha mudança por já terem eles aqui, né? Então, já conseguia vir e já ter uma casa para ficar, até organizar a minha e tal. Então, assim, a questão da família pesou. Mas existem outros países maravilhosos, igual tem a Holanda, que é maravilhoso, tem a Alemanha, tem Portugal, tem a Itália. É mais a questão de qual país você se identifica mais, qual dos países você gosta mais, né? E que vai ter boas oportunidades, mas tem Uhum. muita. Igual tem amigo na República Tcheca, tem amigo na Alemanha, tem amigo na Holanda, tem amigo em Portugal. Portugal mesmo tem metade do povo trabalhando comigo na RG. Tem bastante gente lá. Bastante, bastante, assim, sabe? Eu não conheço Portugal ainda. Todo mundo que mora lá e que conhece lá diz que é lindo. Tava uma das viagens planejadas para esse ano, mas o corona deu uma atrasada, né? Então vai ter que esperar um pouco para eu conhecer. Mas tudo bem, sabe? É isso assim, sabe? Eu acho que é o país que você se identifica mais e que tem vontade, é o que você tem que mirar seus sonhos, assim. Legal. Quando você decidiu ir embora, você fez a entrevista, estava no Brasil ainda, ou você foi sem trabalho nenhum, chegou na Inglaterra e começou a procurar trabalho? Como que foi essa mudança? Bacana, Anderson. Então, como eu disse pra você, eu tava com uma carreira bem estruturada, né? Então, eu gosto de ter as coisas muito seguras. Então, eu não me sentia confortável com esse negócio, tipo, vou depois dar um jeito, sabe? E aí, quando eu decidi mesmo lá Sim. para outubro de 2017, eu falei, tá bom. Na época até então era aquele negócio, eu quero, mas assim, mandava uns currículos aqui, fazia umas entrevistas ali mais ou menos. Aí, em outubro eu falei, cara, não, realmente decidi esse negócio e vamos botar para moer, sabe? E aí, nesse tempo, eu mandei currículo para um monte de empresa, né? Foram todos os dias mandando currículo, fazendo um monte de entrevistas, fazendo bilhões de entrevistas. E aí, até que eu consegui, de fato, uma para me contratar. E aí, eu fui aceito nessa de Londres, né? Que foi a primeira empresa que eu trabalhei aqui na Inglaterra. E aí, eles me mandaram um contrato por e-mail, tudo certinho, mandou a oferta formal, né? Pelo e-mail. E eu já tinha essa segurança de que eu tinha um trabalho, então já havia empregado. Eu mudei para cá. Eu vim em 27 de dezembro e comecei a trabalhar dia 2 de janeiro. Então foi tipo assim, eu saí do Brasil dia 27, cheguei dia 28, teve um final de semana. Ano novo já comecei a trabalhar já, sabe? Mas estava garantido já, o Legal, contrato garantido. legal. A entrevista para fora do país é um pouco diferente das entrevistas do Brasil. Normalmente o que a gente estuda aqui para entrevista nacional é como que é a empresa e a parte mais técnica. Para fora é a mesma coisa ou você estudou algo a mais? Então, Anderson, a primeira
novidade, assim, para mim, nas entrevistas aqui de fora, é que são muitas fases. E aí é uma dica que eu até costumo dar, sabe? E vai ter mais dicas, assim, e mais detalhes no meu livro que eu tô lançando no mês que vem. Mas só para você ter uma noção, assim, de como é que é o processo, eu gosto de falar. É muita, muita fase. Então, assim, tenha paciência, porque são várias fases. Ah, Pessoni, quais fases? Em geral, tem um contato por telefone pelo recrutador. Depois tem uma entrevista técnica ou um desafio técnico. Depois tem um desafio, uma entrevista com os pares da sua empresa, e aí vai ser o seu gerente imediato, algum dos colegas da sua equipe. Depois vai ter alguém de alto escalão, né? E aí pode ser um diretor, pode ser um vice-presidente, pode ser, se for empresa menor, pode ser o CTO, né? Na empresa que eu trabalhei em Londres, que ela era um esquema de startup, que ela tinha 150 pessoas, mais ou menos. A pessoa que estava no meu último nível era o CTO da empresa, né? Quem que é o CTO, pessoal? O CTO é o Chief Technology Office? Tá, vocês olham lá a sigla depois, mas é o cara do mais alto escalão da parte tecnológica, né? Tem um CEO, que é o cara que manda na bagaça toda, com perdão da palavra, e o CTO é o cara que manda na parte tecnológica. Então, esse cara estava me entrevistando. E aí, a grande dica é tenha paciência com todas as fases do processo e segura a ansiedade e nervosismo, porque a gente vai estar passando por alguém de alto nível, assim, né? E tem muita fase, sabe? E não tem esse negócio de indicar, fulano me indicou e sou contratado já, igual acontece no Brasil às vezes, você é brother de não sei quem. Tem as recomendações aqui? Sim, eu posso recomendar pessoas, mas ela vai passar pelo processo como todas as outras pessoas, sabe? E são várias fases. Não é algo tão simples, mas também não é impossível. Sempre, gente, é só uma questão de se acostumar mesmo com a quantidade de fases que tem. Não, Ficou claro, legal. assim? Ficou, ficou. Eu passei por um processo de tentar sair do país, mas eu acabei desistindo por questões do meu inglês, não é tão forte. E por questões pessoais também, minha esposa também não tinha formação nenhuma na área, ela está se formando agora. Então, eu tinha que tirar ela de todo o processo dela para arriscar a vida dela aí fora. Então, eu preferi segurar mais um tempo. Pode falar. É bacana essa questão de pensar em formação, né? É bom ter formação, sim. Então, muita gente pergunta isso, pessoal, faço faculdade, não faço faculdade? Tem até vídeo no meu canal que eu falo muito sobre Legal. isso, tanto faculdade quanto certificação. Para resumir a missa, eu recomendo que tenha uma faculdade ainda, porque facilita, assim, nos processos de visto para muitos países. Então, muitos países pedem que você tenha uma faculdade, né, dá uma pontuação a mais para isso, e facilita a sua recolocação. E em relação ao inglês, Anderson, essa questão de, meu inglês não é tão bom, eu acho que não tá legal, acho que não tá no nível suficiente, é algo que todo mundo passa, sabe? Até eu que tinha um IELTS de score 7, pensava, cara, não tá bom, sabe? Não tá bom o suficiente. Eu estudava, e tava sempre achando que não tava bom o suficiente, sabe? Então, assim, o que eu gosto de dar de dica é, claro que você não pode ter um inglês básico, você precisa saber se comunicar, mas é isso. Não precisa estar perfeito também, sabe? Não deixa que o teu inglês te pare, sabe? Porque eu sei que dá essa insegurança e a gente pensa que não tá bom o suficiente. Então, tem formas de você desenvolver isso e conforme você vai morando no país também, seu inglês vai melhorando. Porque você está Sim, inserido na língua todo dia, né? no dia a dia. Isso, então, assim, a grande dica é essa, sabe? Não deixa essa sensação de que, meu inglês não tá perfeito de parar, sabe? Porque eu passei por isso. Basicamente, todos meus amigos também que estão aqui fora passaram por isso. E vai melhorando, sabe? Inclui coisas de inglês no teu dia a dia. Então, ouve rádio, assiste seriado, né? Procura treinar a conversação. Agora que tá em tempos de ficar mais em casa, tem como você fazer isso pelo iTalk, tem como fazer por algum outro site que você treina pela internet. Então, tem como você ir desenvolvendo isso. Mas conforme você muda para o país, o seu nível melhora muito, sabe? A minha esposa também não tinha um super nível de inglês, mas agora ela evoluiu muito, que tem um ano e pouco que a gente está morando aqui, né? Que ela veio junto, que a gente casou. E aí ela evoluiu muito, muito, muito já de estar morando no país. Então, não se preocupe, eu sei que tem essa preocupação, mas é possível, sabe? Legal. Você falou da formação. Aqui no Brasil a gente vê muitas pessoas se formando em curso técnico, Uhum. tecnólogo, que é de 2 anos e meio. Esse tipo de curso também conta um pouco aí fora, ou eles só consideram uma faculdade mesmo, de 4 anos, bacharel? Então, cara, para área de computação, não importa tanto,
porque muitas das empresas não pedem um diploma de fato. Então, assim, a primeira empresa que eu trabalhei em Londres não pedia. Eles sabiam que eu tinha graduação e mestrado, né? Mas não pediram para eu levar o papel mesmo e falar que tá aqui o papel, sabe? Então, não serviu. O que que serviu mais? Serviu a questão técnica, né? Então, tinha a habilidade técnica e nas entrevistas eu consegui demonstrar o que eu sei. Então, por isso que é tão importante você treinar suas habilidades para conseguir demonstrar bem nas entrevistas, né? Na empresa que eu trabalho atualmente, que como ela é empresa global e ela é mais financeira, então eu precisei comprovar para eles onde é que eu estava nos últimos 5 anos da minha vida. Mas por questão de segurança mesmo, né? Aí eles pediram meus diplomas e tal, aí avaliaram. No caso deles, como eles têm escritórios em todos os países, eu não precisei traduzir. Eles mandaram para o escritório brasileiro para avaliar, né? Mas, para a questão de visto, aí sim conta ter o diploma, né? Aí a parte de ser curso técnico, eu realmente não tenho ideia, Anderson, porque tem que olhar lá nas regras de cada país qual o tipo de coisa que eles entendem como uma graduação ou um diploma que dê uma, uma substancialidade para isso, né? Eu sei que para Portugal, ou você tem o diploma, ou você tem algo equivalente que comprove que você tem aquela experiência de diploma. Então, caso você não tenha um diploma, você tem que ter anos de experiência para comprovar que você trabalhou naquela área, sabe? Então, Lá eles pedem 5 anos. 5, né? 5 anos. Então, assim, cada país tem uma regra. Então, não deixa se... não se jogue para baixo também por isso, sabe? Ah, meu curso é técnico, foi 2 anos, 3 anos, sabe? Tem jeito para tudo, gente. Pra tudo nessa vida tem jeito, só, né? Então, sempre tem um jeito. Sim, sim. Ainda nessa parte da formação, você falou que dava aula aqui no Brasil. Você pensa em voltar a dar aula em faculdade aí no país de origem? Precisa fazer uma formação aí dentro do próprio país? Anderson, eu dei uma olhada nos trabalhos aqui de professor, né? Eu achei os salários um pouco baixos. Ai, pessoal, na Inglaterra, salário baixo, larga de ser enjoado, né? Mas eu realmente achei, gente, sendo bem sincero, eu achei o salário de professor aqui um pouco mais baixo do que eles pagam nas empresas. Por quê? Porque a Inglaterra tem muita, mas muita empresa, muita vaga, muita oportunidade. Então, que acontece com isso? Os salários se elevam, né? Porque as empresas precisam brigar para te ter, sabe? E aí, nos ambientes profissionais, acaba sendo melhor remunerado do que no ambiente acadêmico. Então, por enquanto, eu não penso em voltar para a academia aqui. Eu estava em dúvida se eu faria um doutorado ou não, que é algo que ainda está em pausa na minha vida, porque eu também tinha esse sonho de fazer um doutorado fora, mas está em pause ainda. Eu estou me dedicando aos meus mentorandos, estou me dedicando aos cursos, né? Enfim, a escrever livro, como vocês já sabem. Então, assim, persona é só um, não dá conta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, vamos focar. Por enquanto, não. É nesse ponto. Legal. Como que foi a organização, assim, de sair do país? Você passou na entrevista, deram ok, pode vir. Você pediu algum tempo, teve que vender, tipo, sei lá, casa, carro, e falar assim, agora eu tô preparado para ir. Qual foi a organização que você fez, passo a passo? Então, é bastante fase para você se organizar, né? Quando eu decidi vir, a minha família é meio louca, assim, sabe? Então, quando eu decidi vir, meu pai tava aqui, minha mãe tava passando um ano comigo no Brasil, porque minha avó tava super mal, assim, de saúde. E aí minha mãe quis ficar perto dela, e aí ela tava no Brasil. E aí o que acontece? Eu vim, fiquei com meu pai, para ficar com meu pai, e aí minha mãe ficou mais uns meses no Brasil. Então essa parte de fechar o apartamento, entregar as coisas todas, demorou mais ou menos um ano, né? E aí ela veio, e aí o apartamento ficou trancado durante um ano, assim. E aí a gente falou, não é uma boa ideia deixar um apartamento trancado, né? Enfim, acumulando móveis, acumulando um monte de coisa, né? Acumulando poeira. E aí, da última vez que eu fui no Brasil, que foi quando eu fui para casar, aí a gente fechou tudo, colocou as coisas todas no storage. Então a gente paga um storage, que é um espaço em algum lugar que você guarda suas coisas e paga por mês, tipo um aluguel, né? Para guardar as coisas todas, o apartamento fica alugado. E minhas coisas pessoais foram, tipo assim, ou doadas ou vendidas. Meu carro foi vendido, coisas pessoais doadas, todas doadas. Eu mudei para Inglaterra com uma mala e uma mochila. E foi isso. Essa foi minha vida. Por quê? Porque o que mais carrega é roupa, né? Se você for pensar. Porque eletrônico não faz sentido. Coisas de casa foram pro storage, né? Carro também não faz sentido.
E roupa aqui fora é barata, gente. Então, assim, roupa, perfume, essas coisas são todas baratas. Se eu te falar que eu tinha mais livro na mala do que qualquer outra coisa, tipo assim, um monte de coisa de livro, sabe? Mas é isso, assim. É essa parte que você tem que dar um jeito, assim, se organizar, né? Então tem que pensar muito, porque você tem que se organizar com seu apartamento, prestação de apartamento, carro, roupa, eletrodoméstico, né? Se você não for doar. E a parte de visto e papelada sua, do seu cônjuge, né? Dos seus animais, dos seus filhos. No meu caso, eu tinha cidadania italiana, mas tem vários amigos que não tinham, né, cidadania, e aí tem essa parte de passar pelo visto, às vezes demora 3, 4 meses, 5 meses, mas tem que se organizar. E uma das coisas mais engraçadas, assim, que muitos dos meus amigos tiveram muito trabalho, mesmo para trazer os animais, sabia? Igual, um amigo que foi trazer gato, demorou, tava conversando com o Alex naquele vídeo lá, que ele me dá entrevista que ele mora no Canadá, ele tava falando que deu bastante trabalho. Minha amiga que mora na Alemanha também para trazer os cachorros deu bastante trabalho. Então, se você quer trazer seus pets para cá, pesquisa bastante sobre quais as vacinas, qual o tempo de quarentena, como é que pode trazer e tal, porque tem bastante regulamentação também para isso, né? Mas é isso, assim. Não, legal. As empresas oferecem algum tipo de auxílio para toda essa mudança? Ou foi tudo você na raça, teve que correr atrás para entender qual que você tinha que fazer? Então, depende da empresa. Eu tenho amigos que tiveram um pacote de mudança super bom, igual... o que é isso, pessoal? Que é um pacote de relocação, né? Um pacote de relocação é algo que a empresa te dá para te ajudar. Então, a empresa, se ela for responsável pelo teu visto, igual tem um amigo na República Tcheca que a empresa foi responsável pelo visto deles, né? A empresa fornece uma outra empresa que dá uma assessoria para arrumar o visto, pagou os 2 primeiros meses de aluguel, deu mais uma quantia em dinheiro para ele se organizar nos 2 primeiros meses que ele estava lá. Então, foi um pacote de relocação super bom, pagou passagem. Né? Tem outro amigo, né, eu estava falando com o Valmir até, um vídeo que vai sair do Valmir no meu canal daqui a uns dias, que o pacote de relocação dele, a empresa inclusive pagou para ele vir fazer a última fase da entrevista aqui. Então também tem isso, sabe? A minha entrevista foi toda feita por telefone e por videoconferência, mas tem gente que a empresa é tão legal que paga para ele vir, passar uns 4, 5 dias aqui, fazer a última fase e aí saber se vai aceitar ou não. E depois paga a relocação, que aí paga a passagem, paga os primeiros meses de aluguel. Então depende do que você negocia. A primeira empresa que eu trabalhei era uma empresa bem simples, né? Era uma startup. Então, assim, não tinha muita grana para fazer essas estripolias, não. Então, foi tudo meu bolso, gente. Hoje eu sou um pouco mais inteligente em relação a isso. Então, seria interessante pedir esse tipo de relocação, sabe? E ver se a empresa oferece também, né? Então, eu não tive nada. Eu tive que desembolsar a passagem, tive que desembolsar outras coisas, né? Então, é bom lembrar de perguntar para a empresa qual o pacote de relocação que ela oferece. Lembre-se de negociar esse tipo de coisa também, tá? Legal. Você dá alguma dica para as pessoas de preparação financeira para ir embora? Tipo, sei lá, na época que eu estava contando para Portugal, eu passei numa entrevista, eles queriam que eu fosse, tipo, dentro de 15 dias. Eu não ia ter tempo de fazer absolutamente nada e eles não davam nenhum apoio financeiro. Então, eu estava pesquisando, eu vi que tinha que pagar 3 mil euros de aluguel, que tinha que pagar alguns meses adiantado, enfim. Então, era algo que era muito correria, com custo muito alto também. Então, aí teve algum problema também para você nessa mudança? Então, quando eu casei agora, que aí a gente foi alugar essa casa que eu moro hoje, aí sim foi a parte complicada, porque até então, quando eu mudei para cá, eu morei com meus pais até a minha esposa terminar a viagem ao mundo que ela estava fazendo. Quando eu mudei, ela foi fazer um ano de trabalho voluntário, viajando pelo mundo, ela morou em vários países, aí eu estava com meus pais. Aí quando a gente foi alugar essa casa, aí é que, né, tem o pulo do gato. Então, gente, façam uma reserva de emergência boa. Ai, Pessoni, o que é uma reserva de emergência? É uma quantidade de dinheiro que você vai ter para te sustentar por um tempo. Por quê? Porque, igual, para alugar essa casa, eu tive que pagar, não lembro se era 2 meses ou 2 meses e meio de salário, de aluguel, mais as taxas da imobiliária, né? Mais o seguro obrigatório que eu pago todo mês. Então, eu não posso morar aqui se eu não tenho um seguro obrigatório que eu pago todo mês. Ele é baratinho, baratinho, tipo 14, 15 libras por mês. Mais as taxas da imobiliária, que na época eu acho que foi 400 libras, mais 2 meses e meio de aluguel, que era, sei lá, umas 3 mil libras, sabe? 3 mil e pouco. Então, é uma grana considerável se você for converter esse treco para real, né?
Então, você vai para qualquer um dos países da Europa, muito provavelmente você vai ter que fazer algo parecido, né? Esse dinheiro que você paga, que é o dinheiro do depósito, ele fica preso com a imobiliária e só é te devolvido quando você sai da casa. Ele funciona como um calção caso você estrague alguma coisa na casa, né? Então, a gente chama de depósito aqui. Agora saiu uma lei que eles diminuíram a quantidade de semanas, então agora é proibido por lei te cobrarem mais de 12 semanas, se eu não me engano, aqui na Inglaterra. E aí eles me devolveram um pouco do dinheiro. Mas ainda tem mais de 1.000 e lá vai pedrada libra lá com eles, sabe? Não me devolveram. Eles vão devolver só quando eu sair da casa. Se eles não acharem que eu estraguei alguma coisa e quiserem cobrar desse dinheiro, que eu tenho quase certeza, porque olha só essa parede, gente, não tinha esse papel de parede aí. Quem pregou ele? A Sony pregou ele. Então, já desisti desse dinheiro, não vai voltar, certeza. Certeza. Eu acho que mais uma pergunta, o pessoal tem muito receio. Existe algum tipo de preconceito por você ser brasileiro, tipo, na hora de alugar casa, na hora do trabalho? Você sentiu isso em algum momento? Anderson, pra gente não. Eu acho que se você tem muito filho, assim, talvez tenha um pouco mais de complexidade, porque igual essa casa, filho e cachorro, e gato, no caso, né? Tipo, animais e crianças. Por quê? Ai, pessoal, coisa preconceituosa. É porque estraga a casa é toda de carpete, então tem casa que não gosta. Essa casa é proibido. Eu não posso ter criança nem pets. É proibido pelo meu contrato. Então, assim, o que é chato pra caramba, porque a gente adora criança e animal. Caso o vizinho passeie aqui no quintal, eu fico tentando socializar com eles. Você viu? Mas, assim, é uma casa ótima, então eu tolerei isso, porque a gente falou, tá bom, então a gente mora nessa casa, e quando a gente, de fato, decidir ter filho, e a gente pode ter animal junto, e aí a gente escolhe uma casa que possa ter. Então é bom vocês estarem atentos para esse tipo de regra, né? Mas preconceito em si, não me lembro de nenhuma situação específica, sabe? Porque o britânico, ele é muito, muito, muito polido, sabe? Ele é muito cheio de dedos, então, assim, já aconteceu ao contrário, na verdade, de eu ser muito franco, eu sou muito transparente, então eu falo muito as coisas diretamente, e aí meus colegas falam, cara, você não pode falar assim, sabe? Tem que ser mais brando, sabe? Porque é cultural, sabe? Então eles são muito polidos, muito educados, muito cheios de dedos para falar as coisas. Então eu nunca senti algo assim, tipo, foi preconceituoso. Eu tenho um amigo na República Tcheca que já sentiu algo assim por lá, mas porque é um país mais pobre e o pessoal é um pouco mais fechado. Então, a Inglaterra, como tem gente em todo lugar do mundo, gente, aqui é uma salada de gente. Então, assim, na minha empresa mesmo tem, tipo assim, um monte de indiano, um monte de gente de todo quanto é lugar do mundo que você pensar. Então, acho que eles são um pouco mais abertos, por ser um país que recebe muita gente de fora. Então, nesses países que são mais tradicionais, que não receba tantas pessoas de fora, pode ser que você sinta algum preconceitozinho assim, sabe? Em relação às dificuldades, igual eu te falei, não teve, sabe? Porque a gente tem trabalhos bons com salários bons. Então, assim, para a pessoa que está alugando é uma maravilha de Deus, né? Porque é uma pessoa com um trabalho estável que ganha bem. Nossos trabalhos aqui são os que pagam melhor no país. Então, assim, não tem essa dificuldade que eu tenha sentido, não. Pode ser que tenha outras pessoas que sim, mas que eu me lembre nenhuma situação chata, assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Legal, acho que era isso. Você tem alguma dica para dar para o pessoal aí? Dá um espaço para você falar do seu livro que você está lançando agora também, e falar do seu canal, da sua mentoria. Eu vi que você tem um. Eu vi, não, eu pretendo até fazer uma mentoria com você. Opa! Acho que seria legal pra caramba. Bacana. Então, eu queria que você me desse um pouco aí também, falasse um pouco de você, das suas coisas que você tem feito. Bacana, Anderson. Como eu falei para você, a gente nunca deixa de ser professor, então eu mudei a carinha um pouco do que é ser professor hoje para mim. Então eu tenho a mentoria, né? Eu faço muita mentoria individual. Eu estou lançando um programa que é novidade, que vai ser lançado mês que vem, então eu não vou contar muitos detalhes ainda, mas vocês fiquem ligados que vai ter novidade. A novidade que já está aberta é o livro, então estou lançando um livro sobre carreira internacional de TI, né? Como é que você se planeja, como é que você se organiza, que é algo que eu tenho falado muito e visto que as pessoas precisam muito dessa informação estruturada, de uma forma organizada, né? E eu ajudei muitos mentorandos também nesse tempo, então eu acho que é legal eu conseguir passar essas dicas e também para dizer para vocês que é possível, gente, para incentivar esse sonho, sabe? Porque eu tive esse sonho, eu passei por isso, passei por essa insegurança. Eu gosto de dizer que é possível, sabe? Não deixa que seu nível de inglês te jogue para baixo.
Não fica achando que você é pior do que os outros, sabe? Corre atrás, se esforça, que é possível sim. Então, eu gosto de dizer isso, é super possível. E aí você me acha no Instagram, você me acha no YouTube, tem um monte de lugar para me achar, tem Telegram, tem LinkedIn, eu posto coisas de teste todo dia. É um prazer sempre responder as dúvidas também, se tiver alguma dúvida, pode perguntar sempre. É isso, assim, sabe? É um prazer estar aqui também, Anderson. Eu acho que de dica, além dessas coisas que eu falei, eu acho que é bom trabalhar as habilidades técnicas, né? Então, estuda inglês, trabalha as suas habilidades técnicas, mas não esquece das humanas. Então, a gente, às vezes, subestima muito a habilidade humana, porque, isso aí é de humanas, isso aí é besteira. Mas não é, porque saber trabalhar em equipe, ter curiosidade, ser self-driven, né? Self-motivated, que é, tipo, ter iniciativa, faz muita diferença, e quanto mais alto você vai no seu nível de carreira, isso faz mais diferença. Então, acho que é isso, assim, acho que as grandes dicas são essas, sabe? Não desistir, tenha resiliência, porque eu não fui aprovado na primeira vaga, né? Então, vocês sabem, como eu falei para vocês, eu mandei um monte de currículo, não desiste, é trabalhoso, mas vale muito a pena. Acho que é isso, assim. Legal. Valeu, pessoal, por disponibilizar um pouco do seu tempo para a gente aí. Eu acho que foi muito bom. Esse apoio que você acabou de dar, essas dicas, serve para mim também, como pessoa, porque eu penso muito em sair do país. Também é um sonho de criança, aí, um sonho antigo. Então, só que no meu caso, meu inglês é muito básico ainda mesmo. Então, eu preciso estudar um pouco mais inglês e também esperar um pouco a formação da minha esposa, porque eu não quero que ela saia do país com um trabalho que ela tem o dia a dia dela ali e chegar, sei lá, em Portugal e ter que trabalhar, sei lá, como faxineira. Não é um trabalho indigno, pelo contrário. Faxineira, ela criou a gente com esse trabalho, só que eu quero muito que ela trabalhe na área que ela está estudando hoje, que é a área de TI, também ela tá trabalhando com corte de qualidade. Bacana. Então, eu vou Como vocês esperar um dois são de pouquinho TI, eu ela acho que é bem tranquilo, e né? fé em Deus sair do país. Vai dar certo, sim, Anderson. Eu acho que se dedica, É, melhora o inglês, assim. Inclui o inglês no dia a dia, sabe? É uma das dicas que eu sempre dou, assim. Anderson? Eu acho que a dica, assim, é realmente incluir o inglês no seu dia a dia, sabe? Realmente ouvir inglês enquanto trabalha. Ai, pessoal, ouvi o quê? Rádio. Bota o rádio para rolar lá, sabe? Tem BBC, que é um bom rádio, porque você ouve as pessoas conversando, sabe? Isso treina seu ouvido e vai dar certo, sabe? Acho que se dedicar e se organizar dá super certo. É uma grande prazer para mim estar aqui, então, como eu disse, fico muito feliz e é muito eu gosto muito de poder ajudar outras pessoas a realizar o sonho delas, sabe? Então, se precisar de mim, é só chamar e perguntar aqui. Tô aí, tá bom? Abraço, gente. Muitíssimo legal. obrigado.